Vou contar a história do surgimento do Federal Reserve. Em 1870, por aí, era o Otto von Bismarck, né? o chanceler da Alemanha. E ele era luterano. E em 1872 ele expulsou os jesuítas da Alemanha. Fechou as escolas paroquiais e deixou de pagar subsídio para a Igreja Católica. Pronto. Pisou no calo, né? Aí os jesuítas juraram vingança, né? Porque eles nunca esquecem e nunca perdoam. A vingança seria uma nova guerra dos 30 anos contra a Alemanha. Isso eles fariam referência à Primeira e à Segunda Guerra Mundial, que começou em 1914 e foi até 1945, mais ou menos 30 anos. Mas para isso eles precisavam de um banco para financiar essas guerras. Esse banco seria o Federal Reserve, que foi fundado em 1913. Porém, tinha muita gente, pessoas muito ricas e influentes no governo americano, que se opunha à criação desse Federal Reserve, desse governo, Banco Central americano. Um deles era o Jacob Astor, o homem mais rico da época, né? Tinha Isidor Straus, que era dono das lojas Macy, tinha outros judeus, tinha juízes. Então, os jesuítas tinham que primeiro tirar essas pessoas do caminho, se eles tivessem sucesso para estabelecer esse banco. Eles foram falar com o senhor John Pierpont Morgan, JP Morgan, né? Vocês já ouviram falar do banco? JP Morgan. Ele tinha uma frota de navios, entre ela a White Star, também tinha o negócio das ferrovias lá nos Estados Unidos. Então o plano foi o seguinte: pediram para ele construir um grande navio que partiria de Belfast. Belfast era a região protestante da Irlanda do Norte, alvo dos jesuítas. E seria o Titanic, né? Foi construído o navio Titanic pela White Star. Então eles convidaram todos esses ricos, né, que estavam se opondo à criação do Federal Reserve para embarcarem. Aliás, esses ricos viajavam frequentemente, mas agora fizeram uma proposta especial para eles. E para disfarçar, para não pensar que a Igreja Católica estava atrás disso, eles convidaram também imigrantes italianos católicos e outras pessoas, e principalmente os protestantes, né, de Belfast, para embarcar. Em 1912, né, o Titanic parte lá de Belfast para Nova York, e o capitão Smith era um coadjutor dos jesuítas. Um coadjutor. Aí naquele filme da National Geographic Magazine aparece, né, o provincial entrando no navio para vinspecionar, falou lá com o capitão, inspecionou as pessoas alvo que deveriam morrer, e depois o Titanic só faz uma parada. E naquela parada desce o provincial. Isso aparece no filme. De modo que, quando o Titanic afundou, os botes salva-vidas salvaram as esposas dos ricos, né? E os homens foram proibidos de entrar no bote. Aí, depois, usando as instruções secretas dos jesuítas, na Monita Secreta, que é um livro que você pode conseguir também, está em português, ensinam como tirar o dinheiro das viúvas. Então, eles mataram os que se opunham ao Federal Reserve e ainda ficaram com o dinheiro da viúva lá. Bom, isso foi então em 1912. Estava desimpedido. Então, em 1913, em Jekyll Island, numa propriedade desse John Pierpont Morgan, então 7 pessoas, se não me engano, fundaram então o Federal Reserve, né, que de federal não tem nada e de reserva não tem nada. São hoje 12 banqueiros particulares. Como eles tramaram o Banco Central para financiarem as revoluções, por exemplo, a de 1917, né, todas as guerras, e vem financiando até o dia de hoje. Quem paga é o contribuinte, com certeza. Então você veja que
Em 1912, o Titanic afundou. Em 1913, o Federal Reserve foi estabelecido. E em 1914 começou o quê? A Primeira Guerra Mundial.